Gosho, um resumo do capítulo Zokurui e outros. Contexto histórico. Nichiren Daishonin escreveu essa carta no Monte Minobu, no mês de junho de 1278, para a sua seguidora Dama Nichinyo. Acredita-se que ela tenha sido ou a esposa de Emon no Taiyu Munenaka, o mais velho dos irmãos Ikegami, ou a filha de Dama Matsuno, embora não haja evidências claras. Conforme indicado pela passagem, não é algo comum para uma mulher, na era posterior, ter decidido fazer um oferecimento para cada um dos 28 capítulos desse maravilhoso Sutra de Lotus. Nichiren Daishonin redigiu essa carta em resposta aos sinceros oferecimentos dela. Na mesma, ele delineia os 7 últimos capítulos do Sutra de Lotus, do 22º Zokurui ao 28º Kambotsu, e descreve o benefício de cada capítulo. Daí o título desse Gosho. Inicialmente, Nichiren Daishonin discute o capítulo Zokurui, identificando o âmago deste como sendo a cerimônia da transferência do Sutra de Lotus. No capítulo precedente, Jinriki, 21º, o Buda Sakyamuni transfere o Sutra de Lotus especificamente ao Bodhisattva Jogyo e aos outros Bodhisattvas da Terra. No capítulo Zokurui, ele faz uma transferência geral do Sutra de Lotus aos Bodhisattvas da Terra, aos outros Bodhisattvas liderados por Monju, aos deuses budistas, incluindo Bonten, Taishaku, os deuses do Sol e da Lua, e os 4 reis celestiais e as 10 filhas demônios, afagando-lhes a cabeça 3 vezes. Em seguida, Nichiren Daishonin resume os capítulos Yaku, 23º, Mion, 24º e Kanon, 25º, descrevendo o benefício e proteção conferidos pelos Bodhisattvas Yaku, Mion e Kanon. Esses capítulos explicam que esses Bodhisattvas que receberam a transmissão do Sutra de Lotus no capítulo anterior propagarão os ensinos do Buda, manifestando os seus próprios poderes de forma plena, salvando deste modo todas as pessoas. Nichiren Daishonin então passa ao 26º capítulo, Dharani, no qual os Bodhisattvas Yaku e Yuzi, os 2 reis celestiais, Bishamon e Jikoku, e as 10 filhas demônios juram proteger os devotos do Sutra de Lotus, que propagarão os ensinos do Buda na era maléfica que virá. Aqui Nichiren Daishonin esclarece as funções dos 2 tipos de demônios, bons e maus. Segundo ele, explana, os demônios bons alimentam-se dos inimigos do Sutra de Lotus, ao passo que os demônios maus devoram os devotos do Sutra. Ele também interpreta as epidemias que estão devastando o Japão com base nisto, e aponta o quanto é terrível perseguir o devoto do Sutra de Lotus que deseja conduzir todas as pessoas à iluminação. A última parte do Gosho trata do 27º capítulo, Myoshogono, e do capítulo final, Kambotsu. O capítulo Myoshogono conta como a dama Jotoko levou seu marido, o rei Myoshogon, a ter fé no Sutra de Lotus. Como a dama Nichinyo e o seu marido eram ambos seus seguidores, Nichiren Daishonin salienta o quanto são imensos os benefícios que um marido e esposa podem receber devotando-se juntos à fé. O capítulo Kambotsu descreve a proteção do Bodhisattva Fugen, que jurou salvaguardar o Sutra de Lotus e o seu devoto após a morte do Buda. Após ter delineado os 7 últimos capítulos do Sutra, do Zokurui ao Kambotsu, Nichiren Daishonin elogia a fé de Dama Nichinyo em fazer um oferecimento para cada um dos 28 capítulos do Sutra de Lotus. Ele declara que a cerimônia no ar, que começa no meio do capítulo Roto, 11º, deve ser encontrada no coração da Dama Nichinyo,
Nichiren Daishonin retratou essa cerimônia do ar quando inscreveu o Gohonzon. Essa passagem corresponde a uma outra, que consta em O Real Aspecto do Gohonzon, escrito um ano antes para a dama Nichi-Nyo, que afirma: nunca procure o Gohonzon fora de si mesma. O Gohonzon somente existe dentro da nossa carne humana, das pessoas comuns que abraçam o Sutra de Lótus e recitam Nam-myoho Renge-kyo. Em conclusão, Nichiren Daishonin louva a dama Nichi-Nyo como alguém que, embora viva numa época turbulenta, num país cujos líderes se opõem ao Sutra de Lótus, preserva a herança do Sutra e receberá benefício imensuravelmente grande. Texto do Gosho, um resumo do capítulo Zokurui e de outros. Parte 1. Recebi o seu oferecimento de 7 kan de moedas. Kan era uma antiga unidade monetária composta de 1000 moedas, ou mon, atadas como uma corda. Nesse tempo, as moedas possuíam um buraco quadrado no centro e geralmente eram amarradas aos 100 ou 1000 para formar unidades monetárias maiores. O kan era a unidade básica na troca de arroz. Recebi o seu oferecimento de 7 kan de moedas. A essência do capítulo Zokurui, 22º do Sutra de Lótus, consta a seguir. O Buda, levantando-se de seu assento na torre de tesouro, postando-se no espaço aberto, e para realizar uma transferência do Sutra de Lótus, tocou não menos do que 3 vezes as cabeças do Bodhisattva Jogyo e de seus seguidores, de Monju e de seus seguidores, de Dai Bonten, de Taishaku, dos deuses do Sol e da Lua, dos 4 reis celestes, dos reis dragões, das 10 filhas demônios e de outros. Eles haviam se aglomerado diante do Buda tão numerosamente quanto o orvalho, preenchendo os 400 bilhões na yuta de mundos, como a grama de Musashino. Musashino é uma imensa planície que abrange a atual Tóquio e a província de Saitama, ou as árvores que cobrem o Monte Fuji. Recapitulando, eles haviam se aglomerado diante do Buda tão numerosamente quanto o orvalho, preenchendo os 400 bilhões na yuta de mundos como a grama de Musashino, ou as árvores que cobrem o Monte Fuji. Eles ajoelharam próximos uns dos outros, curvando seus corpos, de modo que suas cabeças tocassem o chão, e transpirando com as palmas das mãos justapostas. O Buda Sakyamuni tocou suas cabeças, assim como uma mãe afaga o cabelo de seu único filho. Então Jogyo, os deuses do Sol e da Lua, e os outros receberam a ordem auspiciosa do Buda e prometeram propagar o Sutra de Lótus na era posterior. Quanto ao capítulo Yaku, 23º, no passado, um Bodhisattva chamado Kiken aprendeu o Sutra de Lótus do Buda, excelência, brilho puro do Sol e da Lua. Ele também ficou profundamente comovido por esse favor recebido de seu mestre e pela sublimidade do Sutra de Lótus, que esgotou todos os seus tesouros preciosos em oferecimentos. Ainda insatisfeito, ele ungiu-se com óleo e queimou seu corpo como um oferecimento ao Buda por um período de 12 anos. Assim como hoje queimamos óleo, inserindo nele um pavio e acendendo-o. Então, em sua existência seguinte, fez de seus braços tochas e queimou-os por 72 anos como um oferecimento ao Sutra de Lótus. Desse modo, se uma mulher faz oferecimento ao Sutra de Lótus agora, no 5º período de 500 anos, todos os benefícios desse Bodhisattva serão legados a ela sem exceção. Assim como um homem rico transfere toda a sua fortuna ao seu único filho.
O capítulo Mion, 24º, fala de um bodhisattva chamado Mion, que vive na terra do Buda, rei da sabedoria da constelação da pura flor no leste. No passado, na era do Buda, rei da nuvem som do trovão, ele foi a dama Jotoko, a esposa do rei Myoshogon. Naquele tempo, a dama Jotoko realizou oferecimentos ao Sutra de Lótus no mundo Sarra. Esse bodhisattva veio para assistir à cerimônia e prometeu proteger as mulheres que abraçassem o Sutra de Lótus na era posterior. O capítulo Canon, 25º, também é denominado capítulo Fumon. A primeira parte descreve o mérito daqueles que depositam fé no Bodhisattva Kanzeon ou Canon. Daí o título capítulo Canon. A parte final expõe o mérito daqueles que abraçam o Sutra de Lótus, o ensino da iluminação universal, que o Bodhisattva Canon sustenta. Daí o título do capítulo Fumon, Portão Universal. O capítulo Dharani, 26º, relata que os 2 santos, os 2 deuses celestiais e as 10 filhas demônios protegerão os devotos do Sutra de Lótus. Os 2 santos são Yaku e Yuzi, e os 2 deuses celestiais são Bishamon e Jitoko. As 10 filhas demônios são os 10 principais demônios femininos, as mães de todos os demônios dos 4 continentes. Além disso, essas 10 filhas demônios possuem uma mãe chamada Kishimojin. A natureza dos demônios é alimentar-se de seres humanos. Seres humanos são compostos de 36 elementos: excremento, urina, saliva, carne, sangue, pele, osso, os 5 principais órgãos internos, os 6 principais órgãos externos, o cabelo, o pelo do corpo, a respiração, a vida e etc. Demônios de capacidade inferior alimentam-se de excremento e coisas do gênero. Demônios de capacidade intermediária comem ossos e partes similares, ao passo que demônios de capacidade superior vivem da vitalidade humana. Como demônios de capacidade superior, as 10 filhas demônios subsistem a partir da vitalidade humana. Elas são os poderosos demônios que geram epidemias. Há 2 tipos de demônios, bons e maus. Demônios bons alimentam-se de inimigos do Sutra de Lótus, enquanto que os demônios maus alimentam-se de devotos do Sutra. Como devemos interpretar as grandes epidemias que se espalharam por todo o Japão, tanto no ano passado como neste? De uma certa perspectiva, são obra dos demônios bons que estão devorando inimigos do Sutra de Lótus com a aprovação de Bonten, Taishaku, deuses do Sol e da Lua e os 4 reis celestiais. Entretanto, por um outro ângulo, são trabalhos dos demônios maus que estão se alimentando de praticantes do Sutra de Lótus por recomendação do demônio do 6º céu. Os demônios bons, devorando os inimigos do Sutra de Lótus, são como soldados do governo, punindo inimigos do soberano. Porém, os demônios maus, comendo devotos do Sutra de Lótus, são como gatunos e ladrões da noite, matando soldados do governo. Por exemplo, quando o budismo foi trazido ao Japão, o importante ministro Mononobe no Moriya e outros que se opuseram a este foram assolados pelas epidemias, mas Soga no Umako e outros que defenderam o budismo também adoeceram. 3 sucessivos imperadores, Kinmei, Bidatsu e Yomei, acreditaram no budismo e no Buda Sakyamuni em seus corações, mas externamente adoravam a deusa do sol e os santuários de Kumano, obedecendo aos ritos tradicionais da nação. Como a sua fé no Buda e nos ensinos dele era fraca, ao passo que sua fé nos deuses era forte, esses governantes foram arrastados pela influência mais forte e morreram nas epidemias de varíola.
deve ponderar com base nesses exemplos os dois tipos de demônios mencionados acima, bem como as razões pelas quais as epidemias se alastram entre as pessoas do mundo de hoje e porque alguns dentre os meus seguidores também adoecem e perecem. Segue-se, por um lado, que aqueles que empenham suas vidas em prol da fé não adoecerão, ou que mesmo que fiquem doentes, eles se recuperarão. Por outro lado, se encontraram grandes demônios maus, podem ser privados de suas vidas. O caso deles será então como o de Hatakeyama Shigetada, que ao final foi destruído pelo número avassalador de seus inimigos, embora fosse o general mais poderoso no Japão. Demônios maus possuíram todos os mestres da Shingon no Japão, e como todos os sacerdotes Zen e Nembutsu opõem-se a Nichiren, esses demônios espalham-se desenfreadamente por todo o país. Além disso, os seguidores de Bonten, Taishaku, os deuses do Sol e da Lua e as 10 filhas demônios também enxamearam o Japão, e os dois lados estão lutando ferozmente para derrotarem-se um ao outro. Uma vez que as 10 filhas demônios juraram proteger os devotos do Sutra de Lótus em geral, poder-se-ia pensar que elas devam proteger todos aqueles que abraçam o Sutra, mas isso nem sempre acontece. Mesmo entre as pessoas que abraçam o Sutra de Lótus, algumas são mestres Shingon que o leem e recitam, mas ao mesmo tempo declaram a superioridade do Sutra Dainichi. Tais pessoas estão na realidade caluniando o Sutra de Lótus. E o mesmo princípio se aplica também a todos aqueles que praticam, mas acreditam na superioridade de qualquer outra seita. Mesmo entre aqueles que abraçam o Sutra de Lótus, conforme as palavras deste, há alguns que nutrem ressentimento com relação ao devoto do Sutra de Lótus por causa de sua avareza, ira e estupidez, ou por causa de assuntos mundanos, ou por causa de várias ações. Embora essas pessoas acreditem no Sutra de Lótus, elas não obterão o benefício da fé e, ao invés disso, atrairão punição. Para ilustrar, se um filho desobedecer seu pai e sua mãe, estará agindo de maneira pouco filial, exceto num caso no qual eles estejam tramando uma rebelião. Mesmo que um pai possa roubar a amada esposa de seu próprio filho, ou uma mãe possa roubar o marido adorado de sua própria filha, se o filho ou filha desviarem-se mesmo que um pouco do caminho da devoção filial, criarão causas que os levarão a ser abandonados pelo céu nesta vida e a cair no inferno Aviti na próxima. Ainda mais grave é o ato de ir contra um soberano digno, que é superior a um pai ou uma mãe. E ainda mais sério é ir contra um mestre secular, que é 100 trilhões de vezes superior aos pais ou soberano de uma pessoa. Quão grave deve ser, então, ir contra um mestre budista que abandonou o mundo secular. E muito mais ainda, o mestre do Sutra de Lótus. Afirma-se que o Rio Amarelo torna-se claro uma vez em 1000 anos e que um sábio, igualmente, surge no mundo uma vez a cada 1000 anos. Um Buda faz o seu advento no mundo uma vez em incontáveis kalpas. Entretanto, mesmo que a pessoa possa deparar-se com um Buda, é muito mais difícil encontrar o Sutra de Lótus. E mesmo que encontre o Sutra de Lótus, é ainda mais raro para um mortal comum da era posterior encontrar um devoto do Sutra de Lótus. A razão disso é que o devoto do Sutra de Lótus, que o expõe na era posterior, ultrapassa os Budas e Bodhisattvas que aparecem nos sutras Kegon, Agon, Rodo e Hanya, e os mais de 1.200 honrados do Sutra Dainichi, que não expuseram o Sutra de Lótus. O grande mestre Miyaolo afirma em seu comentário: aqueles que fazem oferecimentos ao devoto do Sutra de Lótus terão boa sorte que supera a dos 10 títulos honoráveis, ao passo que aqueles que o afligem terão sua cabeça partida em 7 pedaços.
As epidemias que a nação japonesa tem sofrido desde o ano passado, bem como as da passada era Shoka, são totalmente sem precedentes nos reinados dos mais de 90 imperadores que governaram o Japão desde o início da era imperial. Essas calamidades parecem ter origem no fato de que as pessoas odeiam a presença de um sábio neste país. É exatamente a isso que se refere quando se diz que um cão que late para um leão terá os seus intestinos dilacerados e que um Asura que tentar engolir o sol e a lua terá a sua cabeça quebrada. 2/3 de todas as pessoas do Japão já adoeceram nas epidemias e metade delas pereceu. O terço restante pode não estar aflito no corpo, mas está aflito na mente. Visível ou invisivelmente, as cabeças delas com certeza se partiram. Um resumo do capítulo Zucuruí e de outros, parte 2. Existem 4 tipos de castigos, geral e individual, imperceptível e perceptível. Se o povo nutre ódio por um sábio, a punição geral será infligida sobre o país inteiro, estendendo-se aos 4 continentes, aos 6 céus do mundo do desejo e aos 4 céus de meditação. Quando a inimizade é dirigida a um homem digno, apenas aqueles que o sentem sofrerão punição. As epidemias que se alastram agora no Japão são uma punição geral. Seguramente as pessoas devem ter contrariado um sábio que vive neste país. Pelo fato de uma montanha conter uma joia, suas plantas e árvores não murcham. Pelo fato de o país ter um sábio, esse país é protegido da ruína. Pessoas ignorantes não percebem que as plantas e árvores numa montanha não murcham por causa da presença de uma joia. Nem percebem que um país declina devido à hostilidade com relação a um sábio. Mesmo que o sol e a lua brilhem, a sua luz não beneficia o cego. Qual a utilidade do som das vozes para um surdo? As pessoas do Japão estão todas como cegas ou surdas. Como seria o imenso benefício se alguém pudesse abrir todos esses olhos e ouvidos, pudessem fazer todos os olhos enxergarem e os ouvidos escutarem? Quem conseguiria talvez este benefício? E eu devo acrescentar que mesmo que os pais deem nascimento a uma criança dotada de visão e audição, se não houver nenhum mestre para instruí-la, seus olhos e ouvidos não serão melhores do que os de um animal. Entre as 10 direções, todas as pessoas do Japão aspiram ao oeste. Entre todos os Budas, elas reverenciam o Buda Amida, e entre todas as práticas invocam o nome de Amida. Alguns fazem dessas preocupações suas bases, embora se ocupem com outras práticas, enquanto outros se devotam a Nembutsu somente. Nos mais de 20 anos, desde o 5º ano da era Kensho, 1253, até o presente, primeiro, esclareci os ensinos do Buda em sua existência em termos de seu mérito relativo, sequência de propagação e profundidade fundamentado nisto. Afirmei a superioridade do Daimoku do Sutra de Lótus em relação à invocação do nome do Buda Amida. Entretanto, ninguém do soberano, as pessoas do povo, deu atenção às minhas palavras. Eles indagaram a meu respeito a seus mestres, apelaram a seus lordes, conversaram com seus companheiros, falaram às suas esposas, filhos e subordinadas, de modo que rumores referentes a mim se espalharam a cada província, distrito, vila e aldeia, bem como a seus templos e santuários. Como resultado, todos vieram a conhecer o meu nome, e todos eles dizem
que caso se compare o Sutra de Lótus com a Nembutsu é superior e o Sutra de Lótus não está à altura de competir com o mesmo, e que outros sacerdotes são dignos de respeito, ao passo que eu, Nichiren, sou desprezível. Assim, o soberano me olhou com hostilidade. As pessoas passaram a me odiar, e todo o Japão se tornou um grande antagonista do Sutra de Lótus e de seu devoto. Porém, se eu disse isso, não apenas o povo do Japão em geral, mas também os ignorantes entre os meus seguidores pensarão que estou inventando mentiras infundadas numa tentativa de fazer as pessoas acreditarem em mim. Contudo, estou falando tudo isso em benefício daqueles homens e mulheres que creem nos princípios do budismo e deixarei que estes realizem seu próprio julgamento. O capítulo Myoshogono 27º é especialmente aplicável às mulheres, pois explica como uma pessoa encorajou o seu marido a ter fé no Sutra de Lótus. Na era posterior também, embora o nome dela possa diferir, uma esposa que levar o seu marido a ter fé desfrutará o mesmo benefício da dama Jotoku. Muito mais afortunado é um caso como o seu, qual tanto a esposa como o marido possuem fé. É como um pássaro que possui duas asas, ou uma carroça que possui duas rodas. Há alguma coisa que não possam alcançar? Pelo fato de existir um céu e uma terra, um sol e uma lua, o sol brilha e a chuva cai, e as plantas e árvores do benefício seguramente florescerão e frutificarão. Prosseguindo, chegamos ao capítulo Kombotsu, 28º. Embora houvesse muitos monges entre os discípulos do Buda Sakyamuni, Mahakashyapa e Ananda sempre o acompanham à sua direita e à sua esquerda, assim como os ministros da direita e à esquerda que escoltam o soberano. Isso quando o Buda expõe os sutras Hinayana. Além disso, entre todos os inumeráveis Bodhisattvas, Fugen e Monju eram distinguidos como os ministros da direita e da esquerda do senhor Sakyamuni. Recapitulando, isto quando o Buda expôs os sutras Hinayana. Além disso, entre todos os inumeráveis Bodhisattvas, Fugen e Monju eram distinguidos como os ministros da direita e da esquerda do senhor Sakyamuni. Foi estranho, portanto, que o Bodhisattva Fugen, um dos 2 ministros de Sakyamuni, durante os 8 em que o Buda revelou o Sutra de Lótus, que supera todos os outros sutras de sua vida de ensinos, na cerimônia onde os Budas e Bodhisattvas das 10 direções se reuniram em números que excediam os das partículas de poeira que compõem a Terra. Porém, quando o capítulo Myoshogono havia sido exposto e a pregação do Sutra de Lótus estava chegando ao fim, o Bodhisattva Fugen veio correndo atrasadamente da terra do Buda, rei que ultrapassa a excelência assombrosa das gemas no leste, acompanhado dos sons de bilhões de instrumentos musicais e liderando uma comitiva de incontáveis números dos 8 tipos de seres inferiores, provavelmente temendo o desagrado do Buda por sua chegada tardia. Ele assumiu uma expressão grave e jurou com toda a seriedade proteger o devoto do Sutra de Lótus na era posterior. O Buda, indubitavelmente satisfeito com a sinceridade extraordinária de Fugen em jurar propagar o Sutra de Lótus por todo o continente de Jambudvipa, elogiou-o por isso, mas calorosamente, na verdade, do que havia louvado os outros bodhisattvas de categoria superior.
Não é algo comum para uma mulher na era posterior ter decidido fazer um oferecimento para cada um dos 28 capítulos desse maravilhoso Sutra de Lótus. Na cerimônia do capítulo Roto, 11º, os Tathagatas, Taho e Sakyamuni, os Budas das 10 direções e todos os Bodhisattvas se reuniram. Quando pondero onde o capítulo Roto está agora, vejo que deve ser encontrado no lótus de 8 pétalas do coração dentro do peito da Dama Nitinyo. Isso é igual à semente do lótus, que contém a flor de lótus em seu interior, ou a uma imperatriz carregando um príncipe herdeiro em seu ventre. Quando alguém, tendo observado os 10 bons preceitos, está destinado a nascer como um príncipe herdeiro e aguarda seu nascimento no ventre de uma imperatriz, os deuses celestiais o protegem. É por isso que um príncipe herdeiro é denominado Filho do Céu. Cada um dos 69.384 caracteres dos 28 capítulos do Sutra de Lótus é como um príncipe herdeiro e é como a semente do Buda. Embora sombras na escuridão, existem sombras na escuridão, mas as pessoas não conseguem discerni-las. Existem trilhas no céu onde pássaros voam, porém as pessoas não conseguem reconhecê-las. Há caminhos no mar ao longo dos quais os peixes nadam, mas as pessoas não conseguem percebê-los. Todas as pessoas e coisas dos 4 continentes são refletidas na Lua sem uma única exceção, mas as pessoas não conseguem vê-las. Contudo, elas são visíveis ao olho divino. De modo semelhante, os mortais comuns não conseguem enxergar que o capítulo Roto existe dentro do corpo da Dama Nitinyo, mas Sakyamuni, Taho e os Budas das 10 direções percebem-no. Eu, Nichiren, também presumo que seja este o caso. Quão digno de respeito! O rei Wen, da dinastia Shou, foi vitorioso na batalha porque tomava o cuidado de prover a subsistência para as pessoas mais idosas. Perto do final dos 37 reinados efetuados por seus descendentes, que se estenderam por 80 anos, houve alguns incidentes de mau governo, mas, no geral, a dinastia Shou prosperou graças àquela virtude fundamental. O rei Ajatashatru, apesar de ser um homem muito mau, conseguiu manter o trono durante 90 anos devido ao mérito de seu pai, o rei Bimbisara, que havia realizado oferecimentos ao Buda por vários anos. O mesmo princípio continua valendo hoje. Não penso que o atual regime irá durar muito, pois opõe ao Sutra de Lótus. Entretanto, provavelmente por causa dos excelentes administradores do falecido Gon no Tayu e do antigo governador de Musashi, parece estar seguro por algum tempo. Contudo, nesse caso também, o atual governo, no final, irá desmoronar se continuar sua inimizade com referência ao Sutra de Lótus. Os oficiais do governo erroneamente acham que os sacerdotes Nembutsu são amistosos em relação ao Sutra de Lótus, ao passo que Nichiren é hostil a Nembutsu, e eles clamam acreditar em ambos os ensinos. Eu, Nichiren, digo em réplica: se não há nada vitalmente errado com o presente governo, então por que irromperam tais epidemias, fome e guerras sem precedentes? Por que as autoridades submeteram por 2 vezes o devoto do Sutra de Lótus à grave punição sem o permitirem enfrentar as outras seitas num debate aberto? Quão lamentável! Mesmo sob tais circunstâncias, a senhora, como uma mulher, herdou a vida do Sutra de Lótus. Na realidade, herdou a vida dos pais de Sakyamuni, Taho e todos os Budas das 10 direções. Existe alguém mais no mundo que desfrute
de tal boa sorte, com meu profundo respeito, Nichiren, em 25 de junho.